As circunstâncias da vida mostram que questões financeiras frequentemente podem abrir muitas portas. Embora os meios materiais não possam mudar a natureza de uma pessoa com intenções obscuras, eles certamente podem ajudar a esconder suas ações condenáveis dos olhos alheios. Na ensolarada Itália, na pitoresca cidade de Potenza, Elisa Claps nasceu em 21 de janeiro de 1977. A cidade onde nossa história se passou era carinhosamente chamada pelos moradores locais de Cidade Vertical, devido à sua localização incomum na encosta da montanha com muitas subidas e descidas. Apesar de seu tamanho modesto, cerca de 70 mil habitantes, a cidade tinha seu próprio caráter inconfundível. A família de Elisa era completamente comum. Sua mãe trabalhava na Receita Federal, seu pai administrava uma tabacaria. Como a mais nova depois de seus irmãos Gildo e Luciano, Elisa cresceu em uma atmosfera profundamente religiosa. Todos os domingos os Claps iam juntos à missa. Aqueles que conheciam Elisa notavam sua incrível capacidade de ver apenas o bem em cada pessoa. Esta característica às vezes parecia ingênua, mas era justamente através de sua bondade sincera e disposição em ajudar que ela facilmente encontrava uma linguagem comum com todos e estava cercada por amigos. Em setembro de 1993, Elisa, aos 16 anos, já tinha planos sérios para o futuro como estudante do ensino médio. Seu maior desejo era medicina. Ela queria se tornar médica e ir à África como voluntária para ajudar os necessitados. Em 12 de setembro de 1993, a família estava se preparando para uma festa na casa de campo. Cedo pela manhã, os pais partiram com um dos irmãos para preparar tudo o que era necessário, enquanto Elisa e Gildo deveriam chegar para o almoço. Tradicionalmente, ela queria ir à missa na Igreja Santíssima Trinita com sua amiga Eliana, que também estava convidada para a festa familiar. Às 11h30, Elisa saiu de casa. Seu irmão esperava seu retorno por volta da 1h. Quando a campainha tocou no horário combinado, ele tinha certeza de que era sua irmã. Mas na soleira estava uma Eliana agitada. Inicialmente, a amiga contou que ela e Elisa haviam se perdido uma da outra na multidão após a missa. A história soava estranha. Era difícil não se encontrar em uma cidade tão pequena. Quando o irmão apontou essas inconsistências, Eliana mudou sua história. Descobriu-se que Elisa tinha combinado um encontro com um jovem, após o qual as amigas deveriam voltar para casa juntas. No entanto, Elisa não apareceu no horário combinado. Eliana contou a história sobre um misterioso jovem chamado Danila Restive. Danila nasceu em 3 de abril de 1972 na pequena cidade siciliana de Erice. Em meados dos anos 80, sua família se mudou para Potenza. Seu pai recebeu uma oferta de cargo de liderança na biblioteca municipal. O trabalho prestigioso foi o motivo da mudança de toda a família. Seus contemporâneos notavam traços incomuns em Danila. Durante os anos escolares, ele foi pego em comportamentos inadequados. Observava secretamente suas colegas e mantinha um diário onde registrava detalhadamente suas observações. Sonja, prima de Danila 2 anos mais nova, notou seu isolamento e dificuldades de relacionamento, especialmente com garotas. Segundo suas memórias, eles frequentemente saíam da escola ao mesmo tempo, e seu irmão constantemente tentava atraí-la para algum lugar, inventando vários pretextos. Por muito tempo ela recusou, mas um dia a curiosidade venceu. Como não queria ir sozinha, Sonja levou seu primo Ângelo, de 11 anos. Quando Danila os encontrou, propôs um jogo incomum: vendar os olhos e amarrar as mãos para chegar a um lugar secreto. As crianças concordaram sem suspeitar. Danila os levou para uma sala e os sentou em cadeiras. Sonja acidentalmente deslocou sua venda e notou seu irmão colocando luvas. Os eventos seguintes se desenvolveram rapidamente. Danila pegou um objeto pontiagudo e foi em direção a Ângelo.
Sonja conseguiu reagir a tempo e deter seu irmão, que fugiu imediatamente. As crianças correram para um lugar seguro, enquanto Danila corria atrás delas gritando para manterem o ocorrido em segredo. Ângelo foi levado imediatamente ao hospital, onde os médicos determinaram que apenas milímetros o separavam de consequências graves. Naturalmente, as crianças contaram tudo aos adultos, apesar dos pedidos de Danila para apresentar o incidente como um acidente. A família de Ângelo recorreu às autoridades policiais. Logo, o pai de Danila veio até eles e implorou em lágrimas para retirar a denúncia. Ele ofereceu uma compensação de 1 milhão de liras e prometeu que seu filho receberia a ajuda psicológica necessária. Considerando a alta posição social do pai, a família atendeu ao seu pedido. A família de Ângelo recebeu uma compensação e retirou sua denúncia junto às autoridades policiais. No entanto, isso não levou a mudanças positivas. Contrariando as promessas de ajudar seu filho na reabilitação, o pai tentou encobrir a situação, preocupado com sua reputação. Isso apenas piorou os problemas comportamentais do jovem Danila, que tinha cada vez mais dificuldade em lidar com seu ambiente. O percurso educacional do jovem provou ser difícil. Ele mudou de várias escolas, não ficando muito tempo em nenhuma. Apenas em uma faculdade particular, para onde seu pai o enviou, Danila finalmente conseguiu se formar. Isso aconteceu quando ele tinha 18 anos. Depois, houve uma tentativa de serviço militar que durou pouco devido aos seus problemas comportamentais. A proteção de seu pai influente permitiu que o jovem escapasse das consequências de suas ações. Na época do encontro com a protagonista desta história, Danila tinha acabado de fazer 21 anos. Ele era conhecido como uma pessoa com um comportamento obsessivo, especialmente em relação às mulheres. Sem a ajuda profissional necessária, sua condição apenas piorou. Nessa época, ele desenvolveu um interesse doentio por 3 vizinhas simultaneamente. Começou com observações à distância, mas gradualmente suas ações se tornaram mais intrusivas. Depois de conseguir seus números de telefone, ele ligava à noite. Às vezes ficava em silêncio, às vezes descrevia suas roupas e ocasionalmente tocava música clássica. As mulheres diziam que essas ligações lembravam cenas de filmes de terror. Então ele começou a enviar cartas com conteúdo indecente e desenhos. Entre suas escolhidas estava também Elisa Claps. Ele estudava seus caminhos e horários, aparecia nos lugares mais inesperados. Ele tentava persistentemente ganhar sua atenção, constantemente a convidando para encontros. Elisa não sentia simpatia por Danila. Sua presença lhe causava desconforto. No entanto, devido ao seu caráter suave, ela não conseguia simplesmente recusá-lo. Por isso, ela continuava concordando com encontros, conversava com ele embora tentasse manter distância. Guild compartilhou suas observações sobre o comportamento estranho do vizinho. Ele se lembrou de um incidente quando estava caminhando com sua irmã na margem. Danila apareceu inesperadamente e começou a insistentemente convidar Elisa para ir a algum lugar com ele. Quando ele tentou agarrar seu braço e levá-la embora, ela se agarrou firmemente ao irmão e silenciosamente pediu proteção. Depois que Guild afastou o vizinho intrometido, ele notou o estado incomum de sua irmã. Elisa parecia extraordinariamente perturbada, embora normalmente fosse calma e confiante. Sobre as razões de sua preocupação, ela permaneceu em silêncio. Quando em 12 de setembro de 1993 a amiga de Elisa, Eliana, falou sobre um encontro planejado com Danila na igreja, seu irmão teve um mau pressentimento. Eliana explicou. Elisa finalmente havia decidido encerrar o contato com o persistente admirador. Ela concordou com este último encontro, esperando que depois Danila a deixasse em paz. O preocupado Guild decidiu ligar para a casa dos Restivas. O pai de Danila, Sr. Maurício, atendeu e obviamente não queria chamar seu filho ao telefone. Só depois das explicações sobre o desaparecimento de Elisa, o pai passou o telefone para Danila. Este contou uma história estranha.
Supostamente a encontrou na igreja, onde ela se queixou de um perseguidor. Então ela foi embora e ele ficou para rezar. Sem deixá-lo terminar de falar, o Senhor. Maurício encerrou a conversa. Gilde, pressentindo o perigo, entrou em contato com seus parentes. Toda a família se reuniu imediatamente em casa para procurar Elisa. Luciano, o outro irmão, foi direto para a casa dos Restivas. O senhor Maurício tentou novamente bloquear o caminho e não abriu a porta até Luciano ameaçar arrombá-la. Quando Danila finalmente saiu, seu estado parecia suspeito. Ele estava muito nervoso, suando muito e repetindo hesitantemente a mesma história que havia contado ao telefone. O senhor Maurício encerrou a conversa novamente às pressas. Os irmãos foram até a igreja, o último lugar conhecido onde Elisa foi vista. Após examinar a sala principal, eles notaram uma porta trancada que levava a uma sala secreta superior. Apesar de seus pedidos, o padre se recusou categoricamente a dar-lhes acesso. Os pais de Elisa deram o alarme e recorreram à polícia local. Eles imediatamente apontaram para Danilo, acreditando que ele estava envolvido no misterioso desaparecimento de sua filha. Os policiais inicialmente não levaram a situação a sério o suficiente. O registro só foi feito no dia seguinte, após o qual foram à casa da família Restiva para falar com o jovem. Lá foram recebidos por seu pai, senhor Maurício. Ele explicou que Danilo havia ido para Nápoles e voltaria em um dia. Quando chegou a hora do retorno, os policiais esperaram na rodoviária, mas o jovem não apareceu. Mais tarde, descobriu-se que Maurício havia interceptado o ônibus antes da entrada da cidade e buscado seu filho. Durante uma visita à casa dos Restivas, os investigadores perguntaram sobre os sapatos que Danilo estava usando no dia do desaparecimento de Elisa. Ele mostrou tênis que levantaram suspeitas. Tinham sido embebidos em alvejante. Mais tarde naquela noite, Danilo chegou à delegacia acompanhado de seu pai e um advogado para depor sobre o desaparecimento da jovem. Sua narrativa era confusa, cheia de contradições, e seu comportamento mostrava forte nervosismo. A atenção dos investigadores foi atraída para um ferimento profundo na mão do jovem. Danilo alegou que havia se machucado acidentalmente quando tropeçou em uma escada e caiu contra um objeto metálico. No entanto, ele não conseguia indicar o local exato do incidente. Todos os lugares onde isso poderia ter acontecido, segundo suas palavras, não apresentavam vestígios. Além disso, sua versão dos eventos mudava constantemente durante a conversa com os investigadores. Sua irmã, Ana, compartilhou um detalhe importante. Ao meio-dia, quando Elisa desapareceu, seu irmão voltou para casa com roupas sujas. Ela teve que levá-lo ao hospital, onde os médicos trataram do ferimento. Os especialistas determinaram: a lesão foi causada por um objeto afiado. As investigações revelaram que das 11h30 até 13 horas, ninguém podia confirmar o paradeiro de Danilo. Segundo Ana, a jaqueta, a camisa e a calça jeans de seu irmão estavam sujas. A quantidade de manchas nas roupas não correspondia à versão de um único corte na mão. No momento da investigação, todas as roupas já haviam sido lavadas. Por conselho do advogado, o senhor, Maurício se recusou a disponibilizar as roupas para análise. Apesar das explicações do investigador de que a perícia poderia ajudar a eliminar qualquer suspeita contra Danilo, a família continuou obstruindo as investigações. A história tomou um rumo inesperado quando um funcionário local recorreu ao promotor-chefe solicitando investigações adicionais no caso do desaparecimento de Elisa. No entanto, apesar de motivos sérios, o pedido foi negado. O promotor ignorou até mesmo o fato de que Danila já havia chamado a atenção das autoridades policiais anteriormente e que ele era o último que havia falado com Elisa. Testemunhas confirmaram que viram os dois juntos na igreja, mas ninguém notou quando ela saiu do prédio. Ao examinar o diário pessoal de Elisa, descobriu-se que faltava uma página, como se alguém tentasse esconder informações importantes.
A situação permaneceu inalterada até 5 de outubro de 1993, quando uma reportagem de televisão sobre essa história foi ao ar. A matéria também mencionou Danila Restive. Durante a transmissão ao vivo, uma mulher que queria permanecer anônima ligou. Ela compartilhou informações incomuns sobre o estranho hobby de Danila. Ele colecionava cabelos de mulheres e os pendurava em molduras nas paredes de seu quarto. Para expandir sua coleção incomum, ele frequentemente ficava perto de salões de beleza. Os cabeleireiros locais o chamavam jocosamente de barbeiro. Após o programa de televisão, várias mulheres procuraram a polícia e contaram como Danila discretamente cortava seus cabelos em transportes públicos, na rua e em salões de beleza. Os investigadores formaram a imagem de uma pessoa com comportamento compulsivo. As denunciantes também relataram outras peculiaridades do jovem. Ele as assediava com telefonemas, as perseguia e enviava pacotes estranhos para vizinhas. As pessoas ao seu redor o consideraram por muito tempo apenas estranho, mas inofensivo. Seu pai alegava que seu filho nunca havia demonstrado comportamento agressivo. No entanto, ele omitiu os incidentes com Sonja e Ângela. Embora muitos estivessem convencidos do envolvimento de Danila no desaparecimento, alguns suspeitavam que Elisa simplesmente havia fugido de casa. Foi especialmente difícil para o pai de Elisa. Eles eram muito próximos. A família Claps acompanhava atentamente todas as notícias relacionadas a Danila. Em 7 de março de 1995, ele foi responsabilizado por falso testemunho no caso do desaparecimento de Elisa. Os investigadores descobriram que ele havia mentido sobre os motivos do encontro com ela, sobre seu ferimento na mão e muitos outros detalhes. No tribunal, a melhor amiga de Elisa, Eliana, se comportou de maneira evasiva. Quando o promotor insistiu em uma resposta direta, ela confessou: "Temo uma repetição da história de Elisa." Ficou a impressão de que ela sabia mais do que dizia. Pelas falsas declarações, Danila recebeu 2 anos e 8 meses. Parte de sua sentença foi cumprida em serviço comunitário na mesma igreja que Elisa frequentava aos domingos e onde essa misteriosa história começou. A esperança surgiu quando outras mulheres que foram assediadas por essa pessoa procuraram as autoridades policiais. No entanto, os resultados da investigação do caso foram desanimadores. Danilo foi apenas multado em 500 euros por comportamento inadequado. Para uma família com tal riqueza, essa quantia era insignificante. Durante todo esse tempo, os parentes dos Claps não perderam a fé no trabalho dos investigadores e esperavam uma conclusão justa do caso. As investigações pareciam estar estagnadas. As mudanças só vieram em 99, quando um membro do submundo criminal decidiu cooperar com as autoridades policiais. Seus depoimentos ajudaram a avançar na história com Elisa. Embora não soubesse nada sobre a jovem em si, ele revelou as ações questionáveis do promotor-chefe, que não autorizou a apreensão das roupas de Danilo. Este homem revogou a decisão após receber uma compensação do Sr. Maurits. Esta decisão permitiu influenciar o curso das investigações e praticamente paralisá-las. Embora o informante tenha sido acusado de calúnia, suas informações ajudaram a designar uma nova equipe de investigadores para o caso Elisa Claps. O trabalho teve que começar do zero. Os investigadores primeiro obtiveram autorização para revistar o apartamento do principal suspeito. Objetos interessantes foram encontrados no quarto do jovem. Então, os investigadores foram à igreja, que ninguém havia verificado antes. Foi exatamente aqui que todos os rastros no caso Elisa desapareceram. Os especialistas pretendiam verificar aquela porta que o padre local nunca havia mostrado à família Claps. Agora ele também havia fechado a igreja para os paroquianos e ido para as fontes termais em Fiude. Este padre era Dom Domenico Sabia. O sacristão sempre falava muito vagamente sobre a história de Elisa.
Muitos notaram algo estranho. Ele mencionava a jovem como se ela não existisse mais. Permaneceu um mistério porque ele estava tão certo disso. Mais tarde, descobriu-se que Dom Domênico mantinha estreitas ligações com a família de Danilo. Ele até ajudou o pai de Restivo quando este pediu aos pais do Ângelo prejudicado para retirar a denúncia, e participou da pressão sobre a família da vítima. Após cumprir sua sentença por falso testemunho, Danilo deixou Potenza e começou a viajar pela Europa. Onde quer que aparecesse, seu comportamento incomum se fazia notar. Em cada cidade havia relatos de mulheres sobre perseguições estranhas e tentativas de cortar cabelo. De tempos em tempos, ele retornava para seus pais, onde tentava se comportar de maneira ostensivamente correta. Na busca por sua irmã, Guild criou um site especial. Logo depois, recebeu um e-mail inesperado assinado com o nome de Elisa Claps. Na mensagem dizia que ela supostamente estava no Brasil, para onde tinha ido por vontade própria, e pedia para interromper a busca por ela. O irmão, não acreditando na autenticidade da carta, decidiu investigar a fonte da mensagem. Após sua própria investigação, identificou o remetente. Era Danilo. Esta descoberta apenas fortaleceu as suspeitas contra este homem. No entanto, a situação permaneceu inalterada até 12 de novembro de 2002. Na cidade inglesa de Bournemouth, vivia Heather Barnett, de 48 anos, que criava sozinha 2 filhos em idade escolar. Naquele dia, quando as crianças voltaram da escola, descobriram que sua mãe não as recebeu como de costume. Quando foram ao banheiro, depararam-se com um incidente que os chocou profundamente. Os investigadores descobriram um detalhe estranho. Na mão direita da mulher havia uma mecha de cabelo estranha, e sob sua mão esquerda, uma mecha de seu próprio cabelo. Os especialistas suspeitaram que o incidente desagradável aconteceu logo depois que Heather voltou para casa após se despedir de seus filhos para uma escola. Durante as investigações, o casal vizinho ao lado chamou a atenção dos investigadores. Era um casal italiano, Fiamma Marsango e seu marido, Danilo Restiva. Sua história começou com um encontro na internet, após o qual Danilo se mudou para a Grã-Bretanha. Depois de se casar com Fiamma, ele assumiu o papel de padrasto de seus 2 filhos do primeiro casamento. Heather trabalhava como costureira em casa. Danilo a visitava frequentemente, supostamente para discutir trabalhos com cortinas. Ele foi o primeiro no local do crime quando voltou para casa com sua esposa e ouviu os gritos dos filhos de Heather. O homem tentou acalmar as meninas. Durante o interrogatório, Danilo apresentou um bilhete de ônibus que confirmava sua presença em um curso de computação no momento do crime. Os investigadores consideraram o álibi convincente e o deixaram ir para casa. Durante a investigação, os investigadores notaram um detalhe interessante. Danila aparentava ser uma pessoa bastante desajeitada, que normalmente deixava muitos traços de sua presença. Neste caso, porém, havia surpreendentemente poucas evidências. Ao examinar o quarto com uma solução especial, foi descoberta uma sequência de pegadas que terminava inesperadamente no meio do quarto. Os especialistas concluíram que o desconhecido havia trocado preventivamente de sapatos antes de sair. Mais tarde, veio à tona um fato estranho. Danila havia mergulhado seus tênis em alvejante, como havia feito após o misterioso desaparecimento de Elisa. Os filhos da vítima compartilharam um detalhe importante. Sua mãe não conseguia encontrar suas chaves após a recente visita de Danila, mas não teve tempo de trocar as fechaduras. O quadro ficou mais claro. Suas frequentes visitas agora pareciam um estudo cuidadoso do ambiente, e a perda das chaves permitiu acesso livre à casa. As autoridades policiais começaram a monitorar o suspeito e gravar suas conversas telefônicas para coletar evidências. A vigilância secreta por vídeo documentou comportamento perturbador. Danila seguia mulheres que andavam sozinhas.
Observadores preocupados decidiram detê-lo para a verificação. Ele usava calças impermeáveis estranhas. Durante a revista de seu carro, foi encontrado um conjunto de objetos: roupas extras, uma tesoura, uma máscara e luvas. Esta combinação levantou sérias suspeitas entre os investigadores. Durante a busca em seu apartamento foram encontradas amostras de cabelo. Nos tênis limpos que ele usava naquele dia, os especialistas notaram manchas quase imperceptíveis. Mas devido ao efeito do alvejante, sua origem não pôde ser determinada. A análise de uma toalha deixada na casa revelou material genético de Danila. Ele mesmo explicou isso com sua visita anterior a Heather. Os investigadores britânicos contataram seus colegas italianos e descobriram que Danila estava envolvido em um caso de desaparecimento misterioso de Elisa. Muitos estavam convencidos de seu envolvimento. Após receber todos os resultados da investigação, Danila foi oficialmente acusado em conexão com os eventos envolvendo Heather. Em 17 de março de 2010, 17 anos após o desaparecimento de Elisa, uma equipe de renovação fez uma descoberta inesperada no sótão da igreja em Potenza. Lá foram encontrados seus objetos pessoais: um relógio, óculos, brincos, sapatos, peças de roupa, além de uma mecha de cabelo estranha. Os parentes de Elisa suspeitavam que o padre Dom Dominica sabia da situação e restringia deliberadamente o acesso à sala. No momento da descoberta, ele já não estava mais lá. Havia falecido 2 anos antes. Durante seu tempo de serviço, o padre havia categoricamente negado acesso à sala atrás da porta trancada da igreja. Após o incidente, a igreja foi temporariamente fechada. Os investigadores, após examinar os achados, concluíram que havia traços de um objeto afiado no local do crime. Durante a investigação do sótão, os especialistas descobriram traços biológicos de 2 pessoas. Um conjunto pertencia a um homem desconhecido, possivelmente o padre Dom Dominica. Em 9 de março de 2011, ocorreu a cerimônia de despedida de Elisa. Nesta época, Danila Restive foi preso na Inglaterra. Ele foi acusado em conexão com Heather Barnett. Em 30 de junho de 2011, o tribunal em Winchester impôs uma sentença de prisão perpétua. Em novembro de 2012, o Tribunal de Apelação britânico revisou a sentença e reduziu a pena para 40 anos. Em 8 de novembro de 2011, a justiça italiana iniciou um procedimento simplificado no caso Elisa. O acusado se recusou a participar, mesmo à distância. Devido ao processo britânico em andamento, o pedido de extradição foi negado. Os investigadores reconstruíram os eventos daquela manhã. Danila Restive havia marcado um encontro com Elisa na igreja. O jovem tinha más intenções desde o início. Quando Elisa percebeu isso, tentou se esconder no sótão. Os eventos subsequentes levaram a consequências irreversíveis. Como evidência crucial, serviram os traços biológicos nas roupas de Elisa, que correspondiam às amostras de DNA de Danila. Naquele dia, o suspeito sofreu um ferimento na mão. Não acidental, mas obtido durante o incidente, o que foi confirmado pelas marcas no vestido de Elisa. O tribunal italiano proferiu sua sentença no caso de Danilo Restiva, 30 anos de prisão e uma multa de 700 mil euros em favor da família de Elisa. Em 11 de novembro, a sentença foi confirmada na audiência final, na qual o acusado estava presente. Atualmente, Restive está no sistema penitenciário britânico, onde cumpre desde 2011 uma pena de 40 anos no caso Heather Barnett. Após cumprir sua sentença na Grã-Bretanha, ele será transferido para uma prisão italiana por mais 30 anos. A história continuou a se desenvolver em relação à investigação das ações dos representantes da igreja. O assistente do padre relatou uma descoberta importante no terreno da igreja, mas admitiu não ter transmitido a informação imediatamente. O arcebispo estava ocupado e depois simplesmente foi esquecido.
Apesar dos protestos da família de Elisa, todas as acusações contra a igreja foram retiradas. Particular indignação foi causada pela instalação de uma placa comemorativa em homenagem a Dom Dominic, que, como se descobriu, estava envolvido na ocultação de evidências importantes. No início de novembro de 2023, a igreja retomou suas operações e realizou seu primeiro serviço religioso. Os parentes de Heather criticaram as investigações italianas. Em sua opinião, uma resolução oportuna do caso Elisa poderia ter evitado os eventos subsequentes. Alguns especialistas apontam para a assinatura particular do perpetrador. Os incidentes ocorreram no dia 12, com Elisa em 12 de setembro de 1993, com Heather em 12 de novembro de 2002. Evidências características foram encontradas perto dos locais dos crimes. Existe uma teoria sobre o envolvimento de Restiva em outros casos não resolvidos. Os defensores de Amar Ben-Git, que foi condenado pelo desaparecimento de Chono Oshin em Bournemouth, suspeitam do envolvimento de Danilo neste caso. Ele vivia na área e os detalhes do incidente apresentam características semelhantes. É notável que o caso com a coreana também ocorreu em 12 de 2002. No entanto, nenhuma evidência direta foi encontrada para acusar Restiva. Os investigadores estão investigando seu possível envolvimento no desaparecimento de mulheres em vários países europeus. Atenção especial é dada ao caso de Erika Arman na Itália. Ela desapareceu em 20 de abril de 2003 a caminho do almoço de Páscoa na casa de seu namorado. No computador de Restiva foram encontradas pesquisas com o nome de Erika. Ele acompanhava atentamente as investigações, o que despertou suspeitas das autoridades policiais. O paradeiro de Erika permanece desconhecido e os perpetradores não foram identificados. Às vezes, a solidão leva as mulheres a tomarem decisões imprudentes, e elas começam a se comunicar com pessoas que podem trazer problemas para suas vidas. Quando há uma atmosfera tensa em casa, isso deixa marcas profundas nas almas de todos os membros da família, especialmente nas crianças. Infelizmente, às vezes a situação se torna tão complicada que leva a consequências irreversíveis. Numa manhã de outubro de 1995, tudo começou com uma chamada perturbadora para o número de emergência 911. Ao telefone estava Jennifer Wertz, de 14 anos. Sua voz tremia, as palavras se atropelavam. A agitada Jennifer informou à central que tinha algo vermelho em suas mãos que indicava um incidente com sua mãe. Jennifer sussurrou que havia uma pessoa perigosa na casa e que estava com medo. A atendente imediatamente enviou forças policiais ao endereço fornecido. Os policiais que chegaram viram uma cena incomum. Jennifer e um homem desconhecido estavam sentados em silêncio na varanda da casa. Externamente, Jennifer parecia surpreendentemente calma, o que contrastava fortemente com a reação dos policiais experientes que entraram na casa. A calma de Jennifer tinha uma razão simples. Após horas de estresse, ela simplesmente não tinha mais força para emoções. A cena dentro da casa lembrava o cenário do thriller mais sombrio. No centro do cômodo estava uma mulher de 43 anos, cujo estado era tão grave que seus traços faciais mal podiam ser reconhecidos. Os policiais locais admitiram que nunca haviam se deparado com incidentes como esse. A história estava conectada a outro caso misterioso na vida de Jennifer. Em 22 de fevereiro de 1991, 4 anos antes desses eventos, a vizinha de Jennifer, Dee Rosenthal, que morava no 7º andar, desapareceu em circunstâncias estranhas. A investigação do apartamento não revelou sinais de arrombamento ou luta. Não havia pistas para a investigação. Depois de algum tempo, houve relatos de que a mulher foi vista na cidade. No entanto, esses testemunhos foram as últimas notícias de Dee. Após seu desaparecimento misterioso, as investigações chegaram a um beco sem saída. Ao investigar ambos os incidentes,
Os investigadores concluíram que a mesma pessoa estava envolvida. Na imprensa, ele foi chamado de o estranho de Cherry Hill. Por um golpe de sorte, Jennifer não se feriu desta vez. Jennifer Wurst se tornou a única pessoa que poderia trazer luz a esses eventos misteriosos. Mas as informações que os investigadores descobririam superariam as mais ousadas suposições. A história da família de Jennifer começou com a mudança para a Somerset Tower, que aconteceu 7 anos antes dos eventos principais. Após a separação de seus pais, ela se estabeleceu com sua mãe Rebecca em um prédio de 7 andares em Cherry Hill, New Jersey. Seu novo lar se tornou um apartamento aconchegante neste complexo residencial. Jennifer notou como esse período foi difícil para sua mãe. Mais tarde, ela atribuiu isso às consequências do divórcio. Mas logo uma nova pessoa entrou em suas vidas, um zelador chamado Eddie, cujo nome verdadeiro, como se descobriu depois, era Charles Radish. No início, ele dava a impressão de ser brincalhão. Estava sempre fazendo piadas e parecia muito positivo. O relacionamento se desenvolveu rapidamente e logo Ed se mudou para morar com elas. Para Rebecca, que ainda estava em um estado emocional difícil após o divórcio, essas mudanças pareciam ser a felicidade há tanto esperada. Ela parecia florescer ao lado de seu novo parceiro. Com o tempo, o caráter de Ed mostrou um lado diferente. Ele provou ser um manipulador habilidoso que queria controlar cada pequeno detalhe. Seu humor mudava de forma imprevisível. Uma pessoa que estava rindo em um momento poderia se tornar completamente diferente no outro. Apesar desses sinais preocupantes, Rebecca hesitava em tomar decisões sérias e continuava observando o comportamento de seu escolhido. Gradualmente, o homem ganhou a confiança total de Rebecca e se tornou parte de sua família. Ele começou a passar tempo com Jennifer quando sua mãe trabalhava nos fins de semana. Foi exatamente então que Jennifer reconheceu sua verdadeira natureza. Ed começou a se comportar de maneira completamente inapropriada com Jennifer. Jennifer criou coragem e contou à sua mãe a verdade sobre o comportamento de Ed. A reação de sua mãe foi completamente inesperada. Rebecca não acreditou em sua filha e friamente rejeitou suas palavras como invenção. Isso se tornou a causa de um profundo ressentimento entre Jennifer e sua mãe. A inação da mãe, que nem sequer tentou verificar as palavras de sua filha, levou à continuação do comportamento inadequado de Ed. Jennifer tentava ficar na escola o máximo possível e evitava voltar para casa, onde era considerada mentirosa. Esta situação torturante durou 3 anos inteiros. No final de fevereiro de 1991, os investigadores procuraram a mãe em relação ao misterioso desaparecimento da vizinha Dede Rosenthal. Eles entrevistaram todos os moradores para coletar qualquer informação sobre a pessoa desaparecida. No mesmo dia, houve uma conversa com Ed, um funcionário do complexo residencial. Os investigadores ficaram confusos com sua declaração de que não conhecia Dede, embora fossem vizinhos por muito tempo. Como zelador do complexo, ele deveria ter encontrado regularmente a mulher de 32 anos que trabalhava como médica clínica geral. Todos que conheciam Dede, colegas, pacientes, vizinhos e parentes, a descreviam apenas positivamente. Criou-se a impressão de que esta mulher, que havia se mudado recentemente do Canadá para os Estados Unidos, não tinha adversários. Dede foi vista pela última vez em 22 de fevereiro, como relataram várias testemunhas. Após esta data, não houve mais notícias dela. Os investigadores conversaram não apenas com os vizinhos, mas também com os parentes da pessoa desaparecida. Seu irmão Blaine informou que sua irmã estava considerando trabalhar no Instituto Elwyn, em Filadélfia, uma clínica especializada para crianças com autismo. Este sonho surgiu durante seus anos de estudo, o que também foi o motivo de sua mudança para os Estados Unidos. Blaine admitiu que era contra a decisão dela de deixar o Canadá.
Ele entendia que os Estados Unidos eram um país com estilos de vida e tradições completamente diferentes de sua terra natal. Considerando a determinação de sua irmã, ele só podia insistir que ela morasse nos andares superiores de um complexo residencial vigiado. Assim ele se sentia mais seguro sobre seu bem-estar. Na conversa com os investigadores, Blaine contou como tentou dissuadir sua irmã da mudança, mas sua convicção era inabalável. Mais tarde, ele aceitou sua escolha e agora só esperava por seu retorno em breve. Suas esperanças eram alimentadas por relatos de que pessoas supostamente teriam visto uma mulher de aparência semelhante que se apresentava como Lori. Infelizmente, essas pistas se mostraram pouco promissoras. A busca chegou a um beco sem saída, e o paradeiro de Ded permaneceu desconhecido. Os investigadores inicialmente focaram sua atenção em 2 residentes do complexo habitacional. Ambos levantaram questões para as autoridades em relação ao misterioso desaparecimento de Ded. O primeiro a chamar a atenção da polícia foi Steve Gomes, um amigo próximo da mulher desaparecida. O segundo sob suspeita era Charles Rydish, a quem os vizinhos chamavam de Ed Estranho, devido ao seu comportamento incomum. Embora não houvesse evidências diretas do envolvimento dessas pessoas, seu comportamento levava os investigadores a verificá-las repetidamente. Eles permaneceram na lista dos que precisavam ser monitorados. As declarações de Ed chamaram atenção especial. Segundo ele, estava no apartamento da família Wertz em 22 de fevereiro e passou tempo com Rebecca, a mãe de Jennifer. Rebecca realmente confirmou seu álibi. No entanto, os investigadores notaram um detalhe. Ao mencionar o nome do namorado de sua mãe, a expressão facial de Jennifer mudou visivelmente. Esse medo genuíno nos olhos da criança era tão óbvio que vários investigadores notaram imediatamente. Infelizmente, suspeitas não eram suficientes para as autoridades. Sem evidências concretas, não podiam tomar medidas contra o excêntrico morador. Lamentavelmente, Jennifer ainda teria que suportar alguns anos difíceis antes que a situação mudasse. Logo, a família Wertz deixou o complexo habitacional. Isso poderia ter parecido suspeito não fosse o fato de que muitos vizinhos também decidiram se mudar, preocupados com sua segurança. A história causou grande comoção e gerou várias versões do que aconteceu com Ded. As pessoas não queriam continuar morando ao lado de alguém que levantava tantas questões, e gradualmente o complexo foi se esvaziando. Enquanto isso, a investigação continuava, mas cada novo detalhe apenas tornava o quadro dos eventos mais complicado. Ao examinar o apartamento de Ded, os especialistas encontraram uma situação incomum. O local parecia impecavelmente limpo, sem sinais de invasão ou desordem. A única peculiaridade era a porta de entrada destrancada, um detalhe completamente atípico para a moradora. Os especialistas não encontraram vestígios preocupantes. Até a cama estava arrumada, como se Ded tivesse saído apenas por um momento. Todos os objetos de valor permaneceram em seus lugares. O único indício era um recibo de $80 do caixa eletrônico, encontrado na agenda. No entanto, não foi encontrado dinheiro nem na bolsa nem na carteira. Parecia que Dede Rosenthal havia decidido deixar sua casa por conta própria. Ao verificar, descobriu-se que a mulher tinha algumas dificuldades financeiras. Suas despesas excediam a renda, gerando dívidas. No entanto, essas dívidas não pareciam tão críticas a ponto de serem motivo para problemas sérios. Mas seria possível que Dede tivesse decidido se esconder dos credores por conta própria? Após entrevistar os moradores, os investigadores encontraram um depoimento incomum. Uma vizinha idosa contou algo que diferia significativamente de outros testemunhos e causou preocupação. A mulher relatou que em 22 de fevereiro, por volta das 4 da manhã, foi acordada por uma batida estranha e alta vinda de cima, do apartamento de Ded. O barulho era tão claro que ela se assustou. Depois disso, houve silêncio total,
e a vizinha, presumindo que algo simplesmente tinha caído acidentalmente, logo voltou a dormir. Outros moradores não puderam relatar nada notável e a investigação estagnou. A história do misterioso desaparecimento da respeitada médica logo atraiu a atenção da imprensa. Jornalistas relatavam ativamente os eventos, tornando-os acessíveis ao público. Anos se passaram, mas a situação permaneceu obscura devido à falta de pistas substanciais. Com o tempo, a família Wertz se mudou para uma nova casa ao norte de Cherry Hill. Mãe e filha frequentemente pensavam em Didi e especulavam sobre seu destino. Gradualmente, a história foi sendo esquecida. Até a polícia sugeriu que Didi possivelmente havia retornado ao Canadá. Apenas Blaine continuou procurando por sua irmã e não aceitava respostas formais das autoridades que não podiam fornecer informações concretas. Durante esse período, ele fez 67 viagens a Cherry Hill, investigou todas as instalações e conversou com os moradores locais. Mais tarde, confessou que a busca se tornou uma obsessão pela qual quase perdeu tudo, incluindo sua própria família. Após mais uma viagem sem sucesso, sua esposa o recebeu com o pedido para deixar a casa. Seu casamento havia acabado. A família Wertz também estava tendo dificuldades. No novo local, eles compreenderam completamente por que Ed havia recebido o apelido de O Louco. Seu comportamento tornou-se cada vez mais imprevisível. Às vezes ele entrava em um estado infantil, às vezes cobria mãe e filha de insultos. Embora Jennifer nunca tenha presenciado conflitos diretos entre Ed e sua mãe, ela sentia que Rebecca sofria com sua instabilidade. Apesar das constantes explosões emocionais de Rebecca na tentativa de conter as escapadas de seu parceiro, eles continuavam vivendo juntos, e ela se conformou com a situação. Jennifer teve que viver muitos anos com o difícil temperamento de Ed. Jennifer entendia os sentimentos de sua mãe, mas não podia aceitar sua afeição por Ed. Por muito tempo, tentou convencer Rebecca a terminar esse relacionamento difícil que lhes causava tanto sofrimento. Após muitas conversas, a mãe finalmente concordou com os argumentos de sua filha. Elas desenvolveram um plano cuidadoso. Iriam se mudar silenciosamente para a casa da avó de Jennifer, onde Ed nunca tinha visitado e não poderia encontrá-las. Para Jennifer, essa decisão era um raio de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia começar uma nova vida tranquila sem preocupações constantes. O plano parecia perfeito, e o futuro se pintava em cores brilhantes. Mas tudo mudou quando Rebecca imprudentemente contou a Ed sobre seus planos. Naquele dia, Jennifer estava terminando o ano letivo. A pedido de sua mãe, ela já tinha empacotado e escondido as coisas mais importantes. Elas tinham combinado que sua mãe a buscaria depois das aulas por volta das 6 horas. Após o jogo de hóquei com seus colegas de classe, Jennifer foi até o estacionamento e congelou. Ed estava ao volante e sua mãe no banco do passageiro. Jennifer não conseguiu conter suas emoções e disse à sua mãe tudo o que pensava sobre a promessa quebrada. Rebecca apenas pediu à sua filha para entrar no carro e não fazer uma cena. No carro, reinava um silêncio tenso. Jennifer sentiu que algo estava errado. Ed continuava lançando olhares estranhos para ela pelo retrovisor. Sua atenção penetrante perturbava Jennifer. Ela estava preocupada com o que poderia acontecer em casa. Sua intuição lhe dizia: Ed tinha algo planejado para mantê-las. Mas ela não podia sequer imaginar as verdadeiras intenções deste homem. Ao chegar, ele se comportou de maneira incomumente calma. Ed falou sobre organizar um jantar em família antes da partida delas. No entanto, Jennifer sentiu a falsidade em suas palavras. Suas suspeitas aumentaram quando chegaram em casa. Na cozinha não havia sinais de um jantar preparado.
Quando questionado sobre o que estava acontecendo, Ed começou a explicar algo incompreensível. Incapaz de organizar seus pensamentos, ele repentinamente declarou que precisava urgentemente das chaves do carro, supostamente para comprar comida. Ele as pegou e saiu apressadamente da casa sem esperar por uma reação. Naquela noite, Jennifer implorou insistentemente a sua mãe para deixarem a casa antes que Ed retornasse. Ela tinha um estranho pressentimento. Mas Rebecca apenas dispensou e disse que precisavam esperar por Ed. Ele supostamente tinha preparado uma surpresa para elas. A irritada Jennifer subiu e se deitou em sua cama. Logo adormeceu, mas foi acordada por volta das 2 da manhã por sons perturbadores vindos do andar de baixo. Jennifer ficou paralisada e escutou. Algo dentro dela dizia para permanecer no quarto, mas a preocupação com sua mãe prevaleceu. Enquanto descia as escadas, ela ouvia os sons ficando mais claros. Cada passo era difícil. Suas pernas pareciam de chumbo. Quando alcançou o batente da porta, Jennifer viu o que estava acontecendo na sala de estar, e seu coração parou. Rebecca estava no chão, e Ed estava em pé sobre ela. Quando ele notou Jennifer, virou-se abruptamente. No momento seguinte, ele a agarrou e a levou para um quarto. Quando passaram por sua mãe, Jennifer notou que ela estava respirando com dificuldade. Jennifer implorou para que ele as deixasse ir, mas Ed não ouviu. Com o tempo, Jennifer parou de resistir e apenas rezava silenciosamente para que tudo acabasse logo. A esperança a havia abandonado. Quando o amanhecer tingiu o céu, o homem sentou-se na beira da cama ao lado de Jennifer. Inesperadamente, Ed pediu-lhe o impensável, para acabar com sua existência. Jennifer recusou. Então ele disse desesperadamente que não ficaria ali porque tinha medo da prisão. Mas Jennifer não conseguia se forçar a tal ato, mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo se tratando de Ed. Nesta situação sem saída, ela se lembrou dos métodos que havia visto em programas sobre o trabalho de serviços especiais com pessoas particularmente perigosas. Com incrível autocontrole, ela ouviu calmamente o homem que havia causado problemas para ela e sua mãe por anos e que recentemente havia feito algo imperdoável. Gradualmente, através de técnicas psicológicas, Jennifer conseguiu não apenas se proteger, mas também levá-lo a se render. Ela explicou que uma confissão sincera sobre um momento de confusão mental poderia levar a tratamento, em vez de isolamento. Um acordo com os investigadores poderia reduzir as consequências. Ed, que obviamente estava perdendo o controle, andava pelo quarto com um objeto nas mãos. Aparentemente, só agora ele percebia da extensão de suas ações. A Jennifer, de 14 anos, conseguiu, como que por milagre, convencê-lo a se render. Jennifer ligou para a emergência. Sua voz tremia, as palavras se misturavam. Ela estava no limite de suas forças. Surpreendentemente, ela conseguiu acalmar esse homem. Ele até a ajudou a se levantar e ir até a varanda. O atendente informou o envio de uma viatura e pediu que esperassem. É difícil imaginar os sentimentos de Jennifer naquele momento. Ela conhecia o caráter imprevisível do companheiro de sua mãe e sabia que a situação poderia mudar a qualquer momento. No entanto, eles esperaram calmamente pela chegada dos policiais que os separaram imediatamente. Ed decidiu seguir o conselho de Jennifer sobre a confusão mental. O investigador que trabalhou neste caso notou a estranha reação do detido quando questionado sobre o paradeiro de Rebecca. Ele respondeu evasivamente que ela estava na casa, e quando perguntado sobre ajuda médica, disse que já era tarde demais. Jennifer, que havia passado por algo inimaginável, precisava urgentemente de ajuda profissional. Apesar de seu estado, um dos policiais teve que interrogá-la sobre o ocorrido. Depois disso, chegou o investigador da delegacia de Cherry Hill.
Era o mesmo investigador que havia lidado com o desaparecimento de Dede 4 anos antes. Ele se lembrava bem do zelador suspeito, e agora o encontraria novamente. Os investigadores e Ed chegaram à casa para conduzir as investigações, trazendo equipamentos de gravação para os depoimentos. Eles tentaram reconstruir a sequência dos eventos. As versões dos acontecimentos contadas pelo suspeito e por Jennifer coincidiam apenas parcialmente. Quando se tratava dos eventos no quarto de Jennifer, seus depoimentos divergiam. Ele negava categoricamente essas acusações. Parecia que o detido se recusava a reconhecer suas ações. Quando os investigadores mencionaram o incidente, ele riu inesperadamente e chamou tal suposição de absurda. Mais tarde, durante o interrogatório, ele admitiu seu envolvimento, embora o investigador da delegacia de Cherry Hill estivesse convencido de que Ed ainda estava escondendo muitos detalhes. Quando os investigadores notaram seu estado emocional, questionaram Charles Radish sobre o misterioso desaparecimento de sua vizinha Dede Rosenthal 4 anos antes. Esta pergunta se provou oportuna. O suspeito começou a confessar sobre este caso também. Segundo seu relato, ele entrou no apartamento da vizinha de manhã cedo através do telhado e da varanda para roubar objetos de valor. Dede notou sua presença antes do esperado. Os eventos tomaram um rumo inesperado. Quando percebeu que a mulher poderia identificá-lo, ele decidiu agir. Houve um confronto físico entre eles, resultando na queda de Dede. Foi exatamente este barulho que a moradora do andar de baixo ouviu. Depois disso, ele usou um travesseiro e fugiu. Faltavam $80 do apartamento. Mais tarde, a polícia encontrou um cheque neste valor. No dia seguinte, quando Charles notou atividade incomum no prédio, entendeu que estavam procurando pela desaparecida. Com medo de ser descoberto, ele retornou, ocultou os vestígios com um lençol e transportou tudo com um carrinho de compras comum até o estacionamento. Os objetos pessoais ele escondeu em uma lixeira próxima. Após sua confissão, Charles tentou várias vezes mostrar aos investigadores o local onde havia escondido as provas, mas não conseguia se lembrar exatamente. Suas palavras, no entanto, foram consideradas críveis. Ele conhecia detalhes que só alguém diretamente envolvido poderia saber. Segundo ele, dirigiu-se ao rio Delaware. Este local não foi escolhido por acaso. Lá eram realizados constantemente trabalhos industriais. Nos últimos 4 anos, vários metros de diferentes materiais haviam se acumulado lá, tornando a busca praticamente impossível. Apesar de todos os esforços, nenhuma evidência pôde ser encontrada e as buscas foram encerradas. Agora, um processo judicial sobre 2 casos graves estava por vir. Após a conclusão das investigações, ambos os casos foram transferidos para o promotor de Cherry Hill. Em seu primeiro encontro com o advogado, o suspeito, provavelmente por conselho de seu defensor, retirou todas as declarações feitas anteriormente. No estado de New Jersey, no entanto, existe uma lei especial. Mesmo uma confissão não é suficiente para proferir uma sentença. São necessárias provas concretas, coletadas pelos investigadores durante o trabalho no caso. No caso do desaparecimento de Dede, a situação parecia sem saída. Os investigadores tinham apenas uma pista: um cheque de $80. Primeiro foi julgado o caso da família Wertz. Jennifer, a filha de Rebecca, conseguiu escapar de um destino terrível graças à sua presença de espírito e habilidade de comunicação. Nas audiências, ela se apresentou com confiança. Seus depoimentos claros e calmos aceleraram significativamente o processo. O perito médico apresentou um relatório detalhado sobre a condição das vítimas. As evidências eram tão convincentes que os jurados precisaram de apenas 40 minutos para sua decisão. A culpa do acusado estava além da dúvida. Como resultado do primeiro julgamento, Charles, de 37 anos,
foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Paralelamente, o promotor se preparava para o segundo julgamento. O resultado do segundo caso parecia menos claro. O promotor buscava a pena máxima possível, pois considerava as ações do acusado particularmente graves. No entanto, era mais difícil provar a culpa. Charles não havia deixado vestígios no apartamento de Didi Rosenthal. Depois de retirar suas declarações anteriores, ele até tinha chance de escapar da punição. O Ed louco insistia que sua primeira vizinha simplesmente havia se mudado, encontrado uma nova família e feito carreira em outro lugar, e negava qualquer envolvimento em seu desaparecimento. O promotor tentou provar o contrário. Ded não poderia ter abandonado tão repentinamente seu trabalho com crianças especiais que ela amava tanto. Esta posição também era compartilhada pelo irmão da mulher desaparecida. Ele afirmava que sua irmã certamente o teria informado sobre planos de mudança. Além disso, todas as suas coisas permaneceram no apartamento: documentos, chaves do carro e até seu animal de estimação querido. Em uma confissão em vídeo mostrada no tribunal, Charles contou que apenas Rebecca sabia do incidente com Ded. Possivelmente, a mãe solteira tinha medo do vizinho, ou, como no caso de sua própria filha, não deu importância aos sinais de alerta. Em seu depoimento, Ed mencionou que estava sob influência de substâncias proibidas durante ambos os incidentes. Em novembro de 1995, as autoridades policiais apresentaram acusações oficiais contra Charles Radish, no caso do desaparecimento de Didi Rosenthal. 3 anos depois, em dezembro de 1998, o tribunal o considerou culpado pelos eventos trágicos na família Wertz. Até março de 2001, ele concordou em confessar os acontecimentos com Ded como parte de um acordo com os investigadores. Esperava-se que ele indicasse um local importante para as investigações, mas no último momento, surpreendentemente, retirou seu depoimento. Esta súbita mudança de opinião parecia inexplicável, mas o promotor suspeitava de outra coisa. Provavelmente, a extensão dos incidentes era tão substancial que o suspeito enfrentaria acusações adicionais, por isso mudou sua decisão. O acordo com os investigadores foi cancelado, e no outono de 2001, Charles Rady enfrentou o tribunal novamente. Ele insistia que a desaparecida estava viva e mencionou uma certa Laura que supostamente seria esta mulher. Os jurados consideraram suas palavras uma mentira, e o Ed louco foi responsabilizado pelo ocorrido. Em 2002, o tribunal proferiu a sentença mais severa, mas em 2004, o Supremo Tribunal de New Jersey revisou o caso. 1 ano depois, a pena foi alterada para 30 a 60 anos, além da prisão perpétua no caso da família Wertz. O paradeiro de Ded permaneceu desconhecido. Jennifer começou um novo capítulo em sua vida quando se mudou para morar com sua prima Shannon. Finalmente, havia a possibilidade de viver tranquilamente, sem preocupações e medo. Ela foi para uma escola católica e se juntou ao grupo de líderes de torcida. Jennifer, que havia passado por provações severas, ganhou uma vida normal de adolescente americana: amigos, conversas, hobbies. Especialmente os parentes ajudaram no início, quando ela estava se recuperando do estresse vivido. Quando Jennifer se tornou adulta, superou com sucesso as consequências do passado. Ela construiu uma carreira, formou uma família e teve 2 filhas. Frequentemente se lembrava das decisões de sua mãe que levaram aos eventos tristes. O irmão de Didi, Blaine, apesar do fato de não ter encontrado sua irmã, estava satisfeito que a pessoa que causou tanta dor estava atrás das grades. No Canadá, ele fundou uma instituição em nome de sua irmã que ajuda mulheres com problemas domésticos. Muitos acreditavam que Rebecca poderia ter protegido a si mesma e sua filha. Jennifer pensava que sua mãe havia caído sob a influência do Ed louco, mas por alguma razão não falava sobre isso e continuava suportando o que Rebecca passou.
só podemos imaginar. Há eventos que viram nosso mundo de cabeça para baixo, especialmente quando envolve crianças e pessoas próximas. Ainda mais perturbador é perceber que o verdadeiro responsável por esses eventos ainda está em algum lugar entre pessoas comuns. Em 12 de maio de 2005, Arthur Hobbs e seu filho Jerry saíram em busca de sua neta no parque local Beulah, que ficava perto de sua casa, um local popular de encontro para as crianças da vizinhança. No Dia das Mães, Laura Hobbs, de 8 anos, e sua melhor amiga Crystal Tobias, de 9 anos, decidiram dar um passeio de bicicleta. Elas prometeram voltar em 1 hora, mas desapareceram sem deixar rastros. Os familiares procuraram quase a noite toda. Perto da casa, neste parque, havia um desfiladeiro profundo, ao redor do qual havia uma trilha para a caminhada. De manhã, o pai e o avô de Laura encontraram sua bicicleta. No entanto, não havia nenhum sinal da própria Laura. Algumas horas depois, a centenas de metros da bicicleta encontrada, o pai e o avô notaram algo incomum no chão na fraca luz da manhã. Algo irreversível havia acontecido. Quando se aproximaram deste local, seus piores temores foram confirmados. Tudo indicava que este momento terrível durou dolorosamente. Laura, de 8 anos, e sua melhor amiga Crystal, de 9 anos, moravam perto de um parque pitoresco. A trilha na floresta passava bem perto de suas casas na pequena cidade de Zion, no estado americano de Illinois, onde viviam cerca de 20.000 pessoas. Os eventos trágicos abalaram profundamente os moradores. A sociedade exigia respostas e justiça, mas ninguém poderia imaginar quão extraordinário este caso ainda se tornaria. A polícia estava sob observação atenta do público. Os investigadores deram o seu melhor para reunir informações e acalmar os cidadãos preocupados. Alguns dias após o incidente, o chefe da Força-Tarefa Especial do Condado de Lake informou que havia um primeiro suspeito. Neste momento, os investigadores já haviam falado com Jerry Hobbs, que foi ligado ao caso por ser o pai biológico de Laura. Ele foi convidado para interrogatório no mesmo dia em que as encontraram. O comportamento do homem pareceu incomum para as autoridades. Ao verificar o banco de dados, descobriu-se que Jerry havia sido libertado de uma prisão do Texas apenas um mês antes, e seu passado era marcado por numerosos conflitos com a lei. Neste curto período, ele havia conseguido se reunir com sua família e melhorar os relacionamentos com sua esposa e filhos. As marcas na cena do crime indicavam as ações de alguém que havia sido completamente despojado de sua humanidade. A investigação revelou que ambas as meninas sofreram múltiplos ferimentos com um objeto afiado, além de sinais de impacto físico. O relatório médico documentou 31 marcas de objeto afiado, principalmente na parte superior do tronco. Marcas semelhantes foram encontradas em ambas as meninas. Nas mãos de Laura, os peritos encontraram marcas defensivas indicando sua resistência desesperada. Os especialistas ficaram particularmente afetados pela natureza dos ferimentos descobertos. Eles concluíram que a pessoa responsável agiu consciente e metodicamente, escolhendo os pontos de impacto para prolongar o sofrimento. Quando os investigadores souberam da recente libertação da prisão do pai de Laura, ele imediatamente se tornou suspeito. No entanto, o homem negou categoricamente qualquer envolvimento no incidente. Os investigadores passaram muitas horas com ele tentando descobrir a verdade. Com base em suas declarações, eles reconstruíram os eventos daquele dia fatídico. Após longas conversas, os investigadores obtiveram uma confissão gravada. De acordo com seu relato, Jerry e sua esposa Sheila retornaram para casa por volta das 3 da tarde no domingo. Neste momento, seus 4 filhos estavam se divertindo com pipas no lago. Laura veio até os pais e pediu para andar de bicicleta com sua amiga. Embora ainda estivesse de castigo por ter pego $40 de sua mãe sem permissão, Sheila decidiu abrir uma exceção. Jerry era contra esta decisão.
Apesar das objeções do marido, a mãe manteve sua opinião e o pai decidiu não causar problemas. Laura teve permissão para passear com a condição de voltar em 1 hora, mas não apareceu em casa no horário combinado. Inicialmente, os pais não se preocuparam muito, assumindo que as amigas estavam simplesmente absortas em suas brincadeiras e haviam perdido a noção do tempo. Eles esperaram pacientemente que as crianças retornassem. No entanto, quando a noite chegou e Laura ainda não havia retornado, a preocupação começou a crescer. Jerry saiu para encontrar sua filha no caminho conhecido e ter uma conversa séria sobre obediência. Segundo seu relato, ele foi ao lugar onde as crianças costumavam passar seu tempo, movendo-se por um caminho no campo. Lá, ele realmente encontrou Laura e Crystal, que brincavam despreocupadamente e não pensavam nas regras dos pais. Jerry não conseguiu conter seus sentimentos. Anunciou o retorno imediato de sua filha e uma próxima conversa séria. Ele pretendia levar Laura embora e instruiu Crystal a ir para seus pais. Mas as duas mostraram uma teimosia inesperada e se recusaram a obedecer. Então o homem declarou enfaticamente que a brincadeira precisava acabar e era hora de ir para casa. Laura respondeu com insolência, após o que o pai tentou segurá-la pelo braço. Laura começou a resistir e exigiu que ele a soltasse. Crystal se juntou ao protesto e insistiu para que deixasse sua amiga em paz. Quando Jerry continuou insistindo em seu ponto de vista, Crystal inesperadamente sacou um canivete e exigiu que ele soltasse Laura. Em um momento de confusão, Laura usou seus dentes contra a mão de seu pai, e ele, dominado pela raiva, usou força, fazendo Laura cair no chão. Crystal correu em sua defesa, mas o adulto a desarmou sem dificuldade. A amiga da filha o atacou. Neste momento, Jerry usou uma arma pontiaguda. Então ele foi até sua filha, que tentou se defender, mas não conseguiu resistir. Os investigadores estavam convencidos do envolvimento do detido no incidente. Em particular, ele descreveu detalhes do incidente que só alguém diretamente envolvido poderia saber. Os investigadores tinham motivos substanciais para suas suspeitas, considerando seus conflitos anteriores com a lei. Jerry Hobbs nasceu em 1970. Ele não completou sua educação e deixou a escola após a 8ª série. O jovem tinha um temperamento descontrolado, o que frequentemente o metia em problemas. As primeiras ofensas graves pelas quais o jovem foi responsabilizado ocorreram em 1990. Foi então que Jerry foi para uma instituição correcional no Texas pela primeira vez por vários meses. Suas ações ilegais incluíam posse de substâncias proibidas e tentativas repetidas de apropriação de propriedade alheia. Em agosto de 2001, ocorreu um incidente com sua esposa. Nesta época, Jerry e Sheila viviam em um parque de trailers no Texas. Uma discussão surgiu entre eles que se transformou em um confronto. 3 vizinhos tentaram intervir. No entanto, isso enfureceu Jerry, tanto que ele pegou uma ferramenta elétrica e perseguiu essas pessoas pelo parque de trailers. Só conseguiram detê-lo quando um dos homens usou uma ferramenta de jardim. Em questão de minutos, policiais chegaram à cena do crime e conseguiram controlar a situação. Por suas ações, o homem foi acusado de agressão grave sob circunstâncias especiais. O juiz impôs uma sentença suspensa de 10 anos. No entanto, ele nunca compareceu às reuniões obrigatórias com o oficial de condicional. Esta violação das condições levou à revogação da liberdade condicional. Posteriormente, o homem foi preso. Lá ele passou 18 meses. Imediatamente após sua libertação, ele pegou um ônibus e foi para Zion, onde sua família morava. Jerry foi para a casa dos pais de Sheila, onde encontrou sua esposa e 4 filhos. Laura e 2 meninos eram seus filhos biológicos, enquanto o filho mais velho era do primeiro casamento de Sheila. Jerry deixou todas as discordâncias para trás e acreditava sinceramente em um novo começo para a família. Durante sua ausência, ele havia repensado muitas coisas
e sonhava em começar do zero. Apesar de seu passado complicado, Sheila ainda nutria sentimentos calorosos por Jerry. O destino, no entanto, tinha outros planos. Apenas um mês após sua reunião, chegou aquele Dia das Mães que mudou tudo. Por toda parte, as pessoas faziam churrascos e criavam uma atmosfera vibrante e pacífica. Até aquele dia, nada de ruim havia acontecido naquela área, e os pais deixavam seus filhos brincarem despreocupadamente ao ar livre. Neste caso misterioso, não havia testemunhas oculares do incidente. Depois de obter uma confissão, Jerry foi detido sem possibilidade de fiança. Ele passou mais de 2 anos em isolamento enquanto a promotoria desenvolvia sua estratégia de acusação e se preparava para as audiências. Durante a investigação, contradições e inconsistências inexplicáveis vieram à tona. Principalmente, a história de Jerry levantou muitas questões. Era difícil imaginar que estudantes de 8 a 9 anos carregassem uma faca e atacassem um adulto. Também era confuso que as estudantes se recusassem a ir para casa depois que o pai as viu andando sozinhas tarde da noite. Parecia estranho que elas não sentissem medo de estar na rua tão tarde. A história toda parecia implausível. Os peritos criminais encontraram vestígios biológicos na cena do crime pertencentes a um homem desconhecido, cujos dados não estavam no banco de dados da polícia. Além disso, a natureza dessas evidências indicava claramente que a confissão paterna não poderia ser verdadeira. Mas por alguma razão, os investigadores não se perturbaram com esses fatos. Eles desenvolveram sua própria teoria e suspeitaram que os vestígios estranhos apareceram porque era uma área movimentada. Naturalmente, tal explicação parecia completamente ilógica. Apesar dos depoimentos duvidosos, a promotoria estava confiante no sucesso. Eles tinham a confissão de Jerry, informações sobre seus crimes anteriores, por isso o resultado do processo judicial parecia predeterminado. Os dados dos peritos foram mantidos em sigilo. Os registros dos interrogatórios foram suficientes para convencer o júri. O pai de Laura foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A situação tomou um rumo inesperado em 2009 em Arlington, estado da Virgínia. Aqui vivia a soldado Amanda Snell, de 20 anos. Em 13 de julho de 2009, ela não apareceu para o serviço em Fort Myer. Seus superiores ficaram inquietos. Uma ausência não anunciada do trabalho não era nada característico dela. A liderança decidiu verificar a condição da funcionária e enviou alguns de seus companheiros à casa dos oficiais. Chegando ao local, os oficiais bateram à porta. Eles tocaram a campainha e tentaram ligar para seu celular. No entanto, a jovem não respondeu. Quando notaram que a porta estava destrancada, entraram. A primeira coisa que causou preocupação: documentos pessoais e carteira estavam em seu lugar. Os soldados imediatamente notaram um cheiro estranho. No quarto, descobriram sinais de um incidente e indícios de que alguém havia procurado por objetos de valor. No armário, encontraram Amanda. A condição da jovem indicava que ela havia sido tratada com extrema crueldade. O exame médico revelou que o incidente ocorreu cerca de 2 dias antes da descoberta. Na cena do crime, os investigadores encontraram numerosas evidências, incluindo vestígios biológicos na fronha. As autoridades determinaram que objetos pessoais haviam desaparecido. No quarto, foram encontradas marcas de sapatos indicando a presença de uma pessoa estranha. Dado o terreno fechado, os especialistas suspeitaram que a pessoa envolvida no incidente tinha acesso ao local e servia lá. Os peritos identificaram o modelo do sapato como Nike Air Force One. Estes tênis eram muito populares entre o pessoal da base, o que dificultou a redução da busca. A busca continuou sem resultados por vários meses. Em 27 de fevereiro de 2010, ocorreu um incidente perturbador a 5 quilômetros da base onde Amanda trabalhava, no distrito de Arlington. No início da manhã,
Duas estudantes de mestrado retornavam ao seu apartamento alugado após uma noite com amigos. Na porta de entrada, encontraram um desconhecido que as forçou a entrar no apartamento sob a ameaça de um objeto semelhante a uma arma. No apartamento, ele restringiu seus movimentos com cabos elétricos. O desconhecido forçou uma das jovens a entrar em seu veículo e a levou para um local deserto fora da cidade. Lá, ele cometeu atos ilegais, durante os quais a vítima perdeu a consciência. O agressor a deixou desamparada na floresta coberta de neve. Ele não esperava que ela recuperasse a consciência após o incidente. Quando ela acordou, encontrou forças para se arrastar até a estrada, onde um motorista atento a notou. Ele chamou ajuda. A estudante, que sofria de hipotermia severa, foi imediatamente levada até uma instalação médica. Neste momento, sua amiga já havia conseguido contatar as autoridades policiais por conta própria. Os médicos informaram com alívio que sua condição não causava sérias preocupações. Após sua recuperação, ela foi imediatamente à delegacia, onde forneceu informações importantes aos investigadores. Crucial foi sua descrição detalhada da aparência do agressor e seu veículo. De acordo com seu relato, era um homem baixo de origem latina, com rosto bem barbeado, dirigindo um SUV prateado. Os investigadores imediatamente notaram semelhanças com o incidente que aconteceu com Amanda. A polícia também tinha vestígios biológicos deixados pelo perpetrador. Naquela mesma noite, os oficiais prenderam uma pessoa que correspondia exatamente às características descritas. De acordo com a legislação do estado da Virgínia, material biológico foi imediatamente coletado dele para exame. Em seu veículo foram encontrados a carteira de estudante da vítima e um de seus brincos, estabelecendo uma conexão entre o suspeito e o incidente. O detido foi mantido sob custódia até o início do processo judicial. A análise de DNA realizada e sua comparação com o banco de dados levaram a uma descoberta inesperada. Estes traços genéticos também foram encontrados no caso das duas estudantes, Laura e Crystal, na cidade de Zion, em 2005. Na época, o suspeito realmente vivia naquela área. Ele tinha acabado de completar 16 anos e frequentava o ensino médio. Os investigadores ficaram chocados ao descobrir que o jovem, Jorge Torres, era um amigo próximo do irmão mais velho de Crystal. A investigação deste incidente ajudou a revelar um grave erro judicial. Jerry, o pai de Laura, estava na prisão por ações com as quais não tinha nada a ver. 2 semanas depois que os resultados do teste de DNA identificaram Jorge como o verdadeiro responsável pelo incidente com as duas estudantes, todas as acusações contra Jerry foram retiradas. O verdadeiro perpetrador continuou vivendo uma vida normal, o que lhe permitiu cometer outro ataque que, felizmente, foi impedido. Após o incidente com as estudantes, Jorge completou o ensino médio com sucesso. Alguns meses depois, ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais. Os investigadores suspeitavam que esta era sua tentativa de escapar das consequências de seus atos. O Corpo de Fuzileiros Navais era uma importante divisão das Forças Armadas dos Taoqui. Presumivelmente, ele esperava espiar seus atos perante a sociedade desta maneira. Agora os investigadores precisavam examinar seu possível envolvimento em outros casos similares. Durante este tempo, Jorge tentou ativamente influenciar a situação sob custódia. Eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na vida das pessoas que poderiam testemunhar no caso de Laura e Crystal, bem como no caso do ataque às estudantes de doutorado. Os investigadores não conseguiram descobrir o modus operandi de Jorge. Além dos resultados da análise de DNA, eram necessárias evidências adicionais de seu envolvimento no desaparecimento das estudantes. A liderança decidiu usar um informante entre os prisioneiros e ofereceu redução de pena em troca. A escolha recaiu sobre um ex-restaurateur que cumpria pena por fraude financeira. Ele aceitou prontamente a oferta de cooperação. Em 7 dias,
Ele foi equipado com equipamento especial de gravação para registrar as conversas com George. Para surpresa das autoridades, o suspeito contou uma história completamente diferente do esperado. Ele começou a falar sobre um incidente com Amanda, que servia em uma base militar. Segundo ele, entrou no alojamento de Amanda no início da manhã para cometer um roubo. Quando ela acordou e o viu, ficou paralisada de medo. Ele aproveitou o momento e a dominou, temendo que ela pudesse identificá-lo e reportá-lo às autoridades. Ele descreveu suas ações com uma indiferença perturbadora, até mesmo com um toque de presunção, o que causou náusea no informante. Depois, escondeu as evidências no armário para retardar a descoberta. Segundo as observações do informante, sua maneira de narrar lembrava o comportamento de uma pessoa com graves distúrbios psicológicos. Após receber estes depoimentos, as autoridades investigativas reabriram a investigação do caso de Amanda. Descobriu-se que George realmente servia junto com a vítima na época do incidente e morava no quarto ao lado, no mesmo corredor. Durante a busca em seu quarto foram encontrados uma arma e um computador com material ilícito. Os investigadores também encontraram seus tênis Nike Air Force One, cujo padrão da sola correspondia às marcas encontradas no caso Amanda. A análise de DNA confirmou o envolvimento do suspeito. Os investigadores examinaram cuidadosamente possíveis conexões de George com casos similares, mas não conseguiram encontrar mais evidências. O julgamento no caso da doutoranda que sobreviveu ao encontro com o agressor começou em dezembro de 2010. Ele foi considerado culpado em várias acusações: sequestro, agressões graves e tentativa de lesão corporal de primeiro grau. O tribunal impôs prisão perpétua. Este foi apenas o primeiro de uma série de julgamentos. O julgamento no caso de Amanda Snell começou em 2014. Depois que a promotoria apresentou o depoimento gravado de George do dispositivo de escuta e os resultados da análise de DNA, o júri apoiou unanimemente a acusação. No final de maio do mesmo ano, o tribunal impôs a pena máxima. Em meados de novembro, ele foi transferido para o condado de Lake, no estado de Illinois, para participar do julgamento no caso de Laura e Crystal. Apesar da sentença já proferida, o promotor considerou necessárias estas audiências em memória das vítimas e seus familiares. O processo judicial só começou em meados de setembro de 2018. O acusado decidiu confessar sua culpa. Ele renunciou ao julgamento e confessou seu envolvimento no desaparecimento das duas estudantes. Para cada crime, o tribunal impôs uma pena de 50 anos de prisão. No entanto, a pena máxima permaneceu em vigor. Ele retornou à penitenciária da Virgínia, onde aguardava a execução da sentença. Enquanto a revisão do caso e os recursos ainda estavam em andamento, em 2021 a pena máxima foi abolida no estado. Agora George passa o resto de seus dias na prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Restava apenas uma questão importante: como o pai biológico de uma das vítimas poderia voluntariamente assumir a responsabilidade por este caso. Em 2005, Jerry contou uma breve versão dos eventos para sua mãe. Ele disse que os agentes da lei o levaram ao desespero durante o interrogatório. Mais tarde, falando com jornalistas após a restauração da justiça, ele descreveu em detalhes sua condição naquela época. Segundo ele, estava sem dormir há mais de 24 horas quando soube do incidente com sua filha, o que abalou completamente seu estado mental, algo que os investigadores exploraram durante o interrogatório de 24 horas. Segundo o condenado injustamente, não lhe foi dado nenhum momento de descanso durante 24 horas. Os investigadores se revezavam para manter a pressão psicológica contínua. No final, o pai, que havia perdido o que tinha de mais precioso, estava tão emocionalmente exausto que os investigadores conseguiram obter dele essas confissões inacreditáveis. Essencialmente, as autoridades cometeram um grave erro de serviço, devido ao qual Jerry passou 5 anos na prisão.
Quando descobriu que os policiais deliberadamente ocultaram evidências importantes que confirmavam sua inocência, ele decidiu exigir uma compensação adequada pelos danos sofridos. Naquela época, os investigadores já tinham resultados de análise de DNA que claramente indicavam a não participação de Jerry no incidente. Mas em vez de estabelecer a verdade, as autoridades policiais simplesmente removeram essas evidências dos arquivos do caso e continuaram insistindo nas acusações. Jerry já havia passado 2 anos na prisão naquele momento. Em uma recente entrevista coletiva, o promotor tentou amenizar a situação. Ele enfatizou que o detido recebeu um advogado e seus direitos foram totalmente respeitados durante a investigação. Segundo o promotor, o comportamento incomum de Jerry levou a este resultado, o que levantou suspeitas. Seus problemas anteriores com a lei também tiveram um papel. Os investigadores estavam convencidos de que ele conhecia o local previamente e estava envolvido no incidente. Continuaram interrogando-o esperando uma confissão. Mas Jerry insistiu que tudo o que aconteceu foi apenas uma concatenação fatídica de circunstâncias. Repetidamente lhes mostraram imagens perturbadoras da cena do crime. Além disso, segundo ele, foi intimidado e submetido à pressão psicológica várias vezes. Jerry se recusou por muito tempo a assinar os documentos. As autoridades policiais então começaram a explorar seu ponto fraco. Ameaçaram prender Sheila, o que deixaria seus filhos sem cuidados parentais, algo que ele não poderia permitir de forma alguma. Os investigadores precisavam de uma gravação em vídeo da confissão que pudesse ser usada no tribunal. Foram necessárias várias tentativas de gravação, pois inicialmente Jerry se recusou a ler o texto preparado pelos investigadores, mas sob a pressão das circunstâncias, teve que ceder às exigências dos investigadores. O caso de prisão injusta foi resolvido em fevereiro de 2014. O tribunal concedeu uma indenização de mais de $6 milhões, mas o próprio Jerry não considera o dinheiro sua maior vitória. Em sua opinião, é mais importante que este caso de erro judicial tenha desencadeado uma reforma abrangente do sistema de justiça criminal no condado de Lake. Pois enquanto um homem inocente estava atrás das grades, o verdadeiro perpetrador continuou suas ações ilegais contra outras pessoas. Esta pessoa agora está sob custódia e não representa mais perigo para a sociedade. Os investigadores suspeitam que a lista de seus crimes pode ser muito mais extensa. Foi realizada uma revisão de outras confissões obtidas de maneira similar. Descobriu-se que outros 4 homens não envolvidos foram condenados injustamente, e exames de DNA confirmaram sua inocência. Estes 4 cidadãos passaram um total de 75 anos atrás das grades, mas agora recuperaram sua liberdade.